O primeiro filme, gente, é um documentário de um cara que eu particularmente sou bizarramente fã. Eu tô falando hoje do cara que pra mim é um dos maiores cineastas brasileiros, é o Kleber Mendonça Filho. Ele é o diretor, por exemplo, de Bacurau. Se você não assistiu Bacurau, não é a dica principal do Em Alta de hoje, mas serve como uma subdica aí, assista Bacurau, tá? Eu acho que é o que de melhor o nosso cinema fez nos últimos anos, definitivamente. É o cara também que dirigiu Aquários, que é uma outra super produção brasileira. O Kleber Mendonça Filho, ele fez agora um documentário, que é particularmente aí no meu caso um estilo de cinema que eu amo de paixão, é algo que é muito próximo do que a gente faz no jornalismo, né? No nosso trabalho aqui de produção de conteúdo mais jornalístico. Então o documentário tem muito dessa pegada e é um doc muito pessoal para o Kleber Mendonça Filho, né? Porque ele é rodado lá em Recife e o cinema ele acaba sendo protagonista do documentário junto com a cidade. Então meio que conta a história, tá vendo? Mostra as salas de cinema da cidade, enfim, tem todo um requinte ali para contar essa história. A gente sabe que a história do cinema em muitas cidades brasileiras é uma história que muitas vezes ajuda a contar a cultura local, principalmente das pequenas cidades que acabaram perdendo salas de cinema. Isso aconteceu em tudo que é lugar do nosso país, ainda vem acontecendo, a chegada das grandes redes. Então esse filme mostra bastante essa questão lá em Recife. É uma história que é dividida em 3 partes, é narrada inclusive pelo próprio Kleber Mendonça Filho, então a gente vai ouvir bastante a voz dele. E o filme ele começa, por exemplo, numa região muito pessoal do próprio Kleber. É basicamente aquele momento da carreira que a gente fala, né? Pô, quero fazer alguma coisa ali que eu realmente me identifique, uma história que eu queira contar de fato. Então, bastante ansioso para assistir, porque esse cara é genial e certamente com esse toque pessoal esse filme deve estar incrível. O segundo filme já é outra pegada, tá? Nossa segunda dica. Inclusive eu tive o grande prazer de atravessar o oceano de ir até a Europa. Eu fui até a Holanda para assistir a premiere mundial de Gran Turismo, que é um filme inspirado no jogo que tem o mesmo nome, né? E mostra a história de um menino que era um baita de um fera no jogo, no Gran Turismo, que é um simulador de corrida, né? Um simulador de corrida que já tem mais de 27 anos, o primeiro jogo de Gran Turismo foi de 1997 no PlayStation 1. A gente está no PlayStation 5, para vocês terem noção, né? Então, a evolução do jogo traz também a evolução dos próprios pilotos. O jogo foi ficando cada vez mais real, os pilotos foram conseguindo pilotar como se estivessem em carros de fato, de verdade, e o filme mostra justamente a história de um menino que era tão bom no videogame que acabou ficando muito bom nos carros de corrida de verdade. É um filme baseado numa história verídica, não é necessariamente o roteiro todo verdadeiro, né, com a história exatamente ali ao pé da letra, mas é muito bacana, muito legal. E eu inclusive conversei com o piloto que a Polifone, né, que é a empresa responsável pelo jogo, se inspirou para contar essa história nos cinemas. Olha só o que ele falou. So it's not a documentary, because otherwise that would be just taking footage from 12 years of racing. So it's very accurate to my story. My life's been very varied before getting into the sport, how I got into the sport, and during those races as well. There's been, real good highs, but also tremendous lows as well. Some parts are a bit more dramatic than family scenes, for example, the relationship with my father, and then in reality. But the racing scenes, what happened in the race, on the racetrack, the relationships that I had with engineers, is real. So yeah, it's very close to my life. Isso aí foi muito bom. Eu já corri nessa pista mais de 1000 vezes no jogo. Deixa eu dirigir do meu jeito. Vai lá, Ian, cola nele. Gran Turismo, de jogador a corredor, baseado em uma história real. Eu particularmente pirei com esse filme porque eu amo carro e eu amo videogame, né? Esse filme consegue juntar as duas coisas de um jeito que eu particularmente nunca tinha visto. Então conta a história do Ian Mardenborough, né? Que é esse piloto aí que eu entrevistei lá em Amsterdã, que parece Lewis Hamilton, né? Não sei se vocês notaram, ele é a cara do Lewis Hamilton. O cara até hoje é piloto realmente de competições de carros reais e fez história em Le Mans, que é uma das competições mais famosas do mundo inteiro a partir do videogame. Uma história realmente muito legal. Então, juntando aí as duas dicas que a
gente tem do Em Alta, a gente tem primeiro Retratos Fantasmas, que conta a história aí dos cinemas de Recife, e a gente tem também a estreia de Gran Turismo, o filme que conta a história do jogo de videogame que foi pras pistas, pro asfalto de verdade. E tem um adendo aqui, tá? Quero trazer um bônus pra vocês, que na semana que vem, como eu aproveitei que eu já tava lá na Europa, que eu já tava lá em Amsterdã, eu dei um rolê pelos canais de Amsterdã. Não sei se você conhece a história dos canais de Amsterdã, mas a cidade, que é a capital da Holanda, tem mais de 100 quilômetros de canais. E eu dei uma navegada por ali, contei um pouquinho da história, foi muito legal. E aí no Pop Verso de sábado, agora, a gente vai ter uma reportagem super especial mostrando tudo isso. Ficou linda, 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 porque a cidade é maravilhosa, então assiste.